com vocês, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Café Rios Papo de Mulher. E hoje eu quero ver quem vai acertar a nossa convidada extraordinária. E, gente, vocês vão se surpreender porque de verdade é extraordinário. Vamos lá? Bom, a minha convidada de hoje, ela é policial militar. Ela mudou para Cuiabá aos 18 anos para morar sozinha. Ela é tecnóloga em segurança pública, formada em gestão pública também. Além disso, ela está cursando bacharel em direito. Faz parte hoje da Patrulha Maria da Penha, aqui de Itapurá. Verdade, eu estou falando, claro, da Maria Eduarda. Maria, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui abrilhantando pra gente o nosso Café Rios e toda fardada, toda trajada e toda feminina também. Eu que agradeço, Ana, pelo convite. Muito obrigada mesmo por estar aqui, é uma honra. A honra é nossa de tê-la aqui. Maria, conta pra gente como é que aconteceu tudo isso. Conta um pouquinho da sua vida, porque você nova, 24, né? 24 anos, formada, tá aqui em Itapurá. Conta um pouco da sua história pra gente, porque eu acredito que tá todo mundo curioso, né? Então, aconteceu, né? Eu fui para Cuiabá, comecei a morar sozinha aos 18 anos e como a vida era mais difícil, né? Eu sabia que eu queria um concurso, eu queria ser concursada, eu queria ganhar dinheiro. E aí, graças a Deus, eu consegui passar no concurso da Polícia Militar e me encontrei na profissão. Hoje não me vejo mais fazendo outra coisa. E me conta, você não era de Cuiabá, você foi para Cuiabá, o que te impulsionou a ir para lá? Isso, eu era do interior, né, lá da cidade de Porto Estrela, onde nasceu toda a minha família, tanto por parte de mãe, de pai, e eu queria estudar, eu queria ir para fora, queria ser alguém na vida, entendeu? E eu percebi que não, infelizmente não tinha como eu crescer lá, porque é uma cidade muito pequena, menos de 5 mil habitantes. Sim. Então eu vim em Cuiabá uma oportunidade, agarrei e fui. Com a cara e com a coragem, né? Porque não é fácil sair de uma cidade pequena do interior, vir para a capital, que é uma loucura, né? Sim, Cuiabá é uma loucura, e enfrentar tudo isso sozinha. Não, com certeza. Eu fui com fé e eu sabia que eu ia conseguir em algum momento. E graças a Deus deu tudo certo. Com certeza. Agora me fala, você falou que você se encontrou na Polícia Militar. Então isso nunca foi seu sonho? Isso não era algo almejado por você? Não, quando eu comecei a fazer faculdade, né, o meu pai pegou e falou, você vai fazer direito. Aí, tanto é que na época eu queria muito ser professora, mas ele falou, não, você vai fazer direito e depois, se você quiser, você segue o caminho aí de professora. Aí eu peguei e fui fazer direito, mas graças a Deus eu escutei, né, porque abriu portas, né, para eu fazer concursos, né, querendo ou não, o direito abre um pouco a mente da gente, e aí acabou que comecei a estudar no meu segundo concurso, né, da vida, que foi a Polícia Militar, consegui passar e agora eu tô aqui. E como é que você parou em Itapurá? Então, é porque no nosso último concurso de agora, né, não foi por lotação, como foi os outros concursos anteriores da Polícia Militar, em que a pessoa já fazia o curso de formação já sabendo aonde iria ficar. Entendi. O nosso precisava de reforço no interior e é por isso que, né, o ex-comandante da época reforçou o interior dessa forma. Então a gente concluiu o curso e só despachou. Você vai para lá, você vai para cá e assim foi. Aí eu me encontrei aqui em Itapurá. Que gostoso, que bacana e que bom, né? Veio trazer e fazer parte dessa Patrulha Maria da Penha. Sim, com certeza, é um trabalho muito importante, muito bonito também, né? Porque é o acolhimento e atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Eu ia te perguntar, o que contextualiza o trabalho? Porque não é falado, né? Não é uma coisa tão divulgada assim, um trabalho tão divulgado. Conta um pouquinho pra gente, expõe um pouquinho esse trabalho pra nós. Claro, com certeza.
certeza. Então, nós atuamos no pós-violência doméstica. Entendi. Então, aquela mulher que muitas das vezes não tem aquele acolhimento, nós tentamos fazer isso por ela, porque muitas das vezes a mulher que está aqui, por exemplo, em Itaporá, a família dela é de longe, então às vezes ela não tem aquele apoio da família, às vezes ela tem vergonha de ir até uma assistência social para pedir um psicólogo, porque muitas das mulheres, né, elas não querem ser divulgadas que são vítimas de violência doméstica, né? Então acabam que ficam com vergonha mesmo. E é aí que a gente entra nesse atendimento e nesse acolhimento a essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. É uma conversa, é vendo se tá tudo bem, são as patrulhas também em frente das residências delas, entendeu? Para ver se tá tudo certo. E também nós visitamos o autor do fato, para que ele esteja ciente que a Patrulha Maria da Penha, que a Polícia Militar está acompanhando aquela vítima, entendeu? E para realmente não mexer com ela mais, para saber que a Polícia Militar está ali presente na vida dela. E traz mais segurança, inclusive, para a vítima, né? Porque não, com certeza. A gente imagina que a mulher que sofre a violência, né, doméstica, o que seja, ela vai passar por um trauma, tem os seus medos, os seus receios, muitas vezes fica naquela tensão durante tempos, né? E será que vem? Qualquer barulho assusta. Sim, exatamente. Então, saber que vocês estão ali por perto deve trazer uma segurança muito maior, né? Infelizmente, nós temos vítimas ainda que ainda sentem medo, né? Às vezes escutam um barulho, como você falou, às vezes escutam um barulho, vê alguma coisa mais parecida com o autor do fato na rua, já fica com medo também. Então, a gente tá aqui para dar essa segurança a ela. E é claro, é da escolha dela, né? A gente só vai até ela se ela quiser, que nós vamos até ela. Se ela falar, olha, eu não quero a PMMP, tá tudo certo, a gente não vai. É algo discricionário dela. Com certeza. E ainda tem muitas mulheres que rejeitam essa ajuda? Então, a gente tem em torno de umas 10 mulheres já que rejeitou, entendeu? Que falou que não precisa, mas porque tá tudo bem, entendeu? Às vezes o autor do fato tá preso, às vezes mudou de cidade, às vezes realmente não gosta. Então fica a critério dela, a escolha dela e tá tudo certo. O importante é ela se sentir bem e segura. Eu te pergunto porque, como psicóloga, já recebi algumas mulheres para atendimento vítimas de violência. E uma das coisas que eu observo muito é o receio do denunciar, o receio de expor, por vergonha, por medo, por N fatores, né? Sim, com certeza. Então, também tem a dependência emocional, a dependência financeira. Vários fatores, né? Não, com certeza. Então, hoje em dia, a mística, né, de que mulher gosta de apanhar, tem muitas coisas por trás que nós, em sociedade, precisamos entender também. Às vezes não é porque a mulher gosta de apanhar, às vezes é porque ali é o único alicerce dela, porque a família tá longe, os filhos, às vezes, muitas vezes não entendem o que se passa ali na família, né? Exato. Então a gente tem que começar a ter um olhar mais solidário com essas questões. Acabou virando um bordão, né, pejorativo para a mulher. Sim. A mulher gosta de apanhar, a mulher isso. Virou um bordão, até como você colocou, bem colocado, inclusive a dependência emocional e a financeira, que eu acho que são dois pontos muito fortes na hora da mulher tomar a decisão de denunciar, de se proteger, por medo, por achar que não é capaz, por acreditar que não. Sim. E aí eu acho que a sua história, ela soma muito aqui, porque você aos 18 anos mudou para Cuiabá e você colocou uma fala na tua frase muito interessante. Eu queria ser independente e ganhar dinheiro. Que é algo que a gente não escuta comumente vindo das mulheres, né? Sim. Isso é uma questão mais masculina, eu vou sair de casa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero isso. E a mulher não. E não foi o seu caso, né? Você quis sair. E como é que foi essa experiência, de uma certa forma, precoce? Porque 18 anos, hoje 24, também tá novinha. Como é que essa experiência de independência, de buscar isso cedo, moldou você como mulher hoje?
Então, eu acho que mais na questão de valorização das minhas coisas, entendeu? É entender que nada é fácil na vida, nada vem fácil, e saber valorizar suas pequenas conquistas, entendeu? Saber Uhum. escolher com quem você vai se casar, com quem vai namorar, porque se você toma uma decisão muito jovem para algo no futuro, eu acho que você não deve escolher uma pessoa que não vai agregar você em nada. Então começa a partir daí, no se valorizar, não valorizar somente Sim. suas coisas, mas valorizar a pessoa que você é, a pessoa que você está se transformando, Uhum. entendeu? Então eu acho que essas questões assim me moldou de forma de saber o que eu quero lá na frente, entendeu? E Sim. como eu quero, sabe? Vai ser do meu jeito, no sentido de encontrar alguém melhor, de saber que eu quero uma casa com os meus filhos em volta, que eu possa ajudar a minha família, entendeu? Saber o que eu quero lá na frente e Uhum. do jeito que eu quero. Então, acho que essas coisas assim acabam moldando a gente como mulher, E fortalecendo, né? com certeza, e fortalecendo. E agora vamos lá um pouquinho, né? Que eu acho que é uma curiosidade de muita gente. Você colocou que você se encontrou na PM, né? Uhum, E é uma profissão extremamente masculina. uhum, Como é que você consegue lidar com essa posição mesmo de manter feminilidade, de ser mulher, de buscar independência, de uhum. manter o respeito, porque é uma profissão que ela assusta quem está de fora, mas quem está lá dentro deve ser bem diferente, né? Sim. Como é que você conduz tudo isso para você? Olha, assim, na profissão, nós somos tratados de forma iguais. Então, assim, não existe, é mulher, é homem. Nós somos tratados todos de formas Que iguais. Mas, bacana. assim, claro, que cada um com as suas limitações, Uhum, entendeu? sim. E, assim, a gente nunca deixa de ser feminina, né? A gente precisa ter força, ter uma mentalidade muito boa, mas também a gente não pode deixar de ser feminina, de ser mulher, de se impor. Inclusive, teve algumas ocorrências que homens, por ver o meu tamanho, que eu tenho 1,65, então eu sou muito pequenininha comparado aos meus colegas. Queria crescer pra cima de mim, e aí é o momento que eu me imponho também, entendeu? Fico mais brava, é completamente diferente. Muita gente me pergunta assim: nossa, mas você é tão Eu doce ia com te essa fazer essa vozinha. pergunta agora, porque, gente, ela é suave, você é leve, né? Uhum. Como é que cresce o mulherão aí dentro? Cresce, aham, mas cresce mesmo. É completamente diferente em abordagem, entendeu? Os meus colegas falam também. O rosto muda, entendeu? A Uhum, feição, a forma de falar engrossa também, entendeu? sim. Se for para falar alto comigo, eu também vou falar alto, entendeu? Porque a gente tem educação até certo ponto. Se você tá falando educadamente, a pessoa não tá te atendendo, é aí o momento do uso coercitivo, né? Que é Uhum. uma legalidade nossa também. E com certeza eu não vou deixar de usar só por ser mulher. É igual homem e pronto, acabou também. Adorei, tá vendo, gente? Aprendam, né? Não é porque a gente é feminina que a gente não pode se posicionar. É Claro lógico. que depende o momento, a situação, as Uhum. condições, o contexto, né, Com por trás, certeza. Uhum. mas a gente tem que se posicionar sim, sim, e se Uhum. pôr mesmo, né? Sim, com certeza, porque senão tem gente que acha que só porque você é pequenininha você não é capaz, é aí que a gente desce com a 12 e vira giraia na ocorrência. Adorei! E como é que você concilia isso dentro aqui? Porque como profissional, como psicóloga, eu sei que a gente cria várias, como que eu falo, vários personagens, Uhum. né? Hoje você tá aqui, né, a gente tá num bate-papo gostoso, mas você é policial, você é filha, você é noiva, né? Uhum. É amiga, é irmã. E como é que você constrói, concilia essa postura firme, né, que a profissão te exige, e ao Uhum. mesmo tempo o cuidado com você mesma, como pessoa, com a família? Como é que você faz essa conciliação? Uhum. É através de terapia, né? Eu faço Ah, terapia, eu acho que viu? todo mundo deveria fazer também. E graças a Deus eu tenho uma família muito boa que sempre foi muito estruturada emocionalmente, né? Uhum. Então isso acaba ajudando bastante a ser quem você é. Mas, assim, como eu tô aqui em Itaporá sozinha, né? Eu não deixo de fazer terapia toda semana. Muito bem, que Uhum, o meu dinheiro delícia. já tá garantido. Adoro quando a gente escuta isso, porque
eu sei que e é uma profissão que a gente tá, vocês estão o tempo todo em estado de alerta. Sim, De repente tá tudo bem lá no batalhão, tá tudo ok, de repente muda, né? muda. Um estalar de dedos, a realidade muda. E não deve ser fácil você sair de um momento relaxado para um estresse e voltar. Essa tensão é complicada, né? Não, Então, com certeza. É por isso que a gente passa pelo curso de formação, né? E assim, é um curso, querendo ou não, bem árduo, se tratando psicologicamente, né? A gente fala que tem muita encheção de saco, que a gente precisa ter alguns S's, um deles é de simpatia, o outro é de saco, porque a gente precisa suportar para tá trazendo isso para a rua, entendeu? Então, assim, a gente passa por esse curso justamente por isso, para aprender a ser polícia na rua. Então, a gente tenta também se capacitar ao máximo, né? Todo ano, todo mês, toda semana, para a gente estar sabendo lidar com essas intercorrências. Porque tem bastante, tem pouco, varia cada dia de um momento, mas tem que estar sempre plena, né? Sempre muito plena. Sempre tranquila, se for para evoluir, a gente evolui, mas na maioria dos casos a gente quer manter sempre um ambiente tranquilo, passivo, né? É claro que a gente não quer que nada evolua, a gente quer sempre a paz social, vamos dizer assim. Com certeza. Agora me conta, agora é uma coisa minha, me conta uma coisa, como é que a família dá conta? Porque eu sou mãe, tenho 2 e não consigo. Meu filho adora esse lado do militar, mas eu sempre brinco com ele: espero eu não estar mais aqui para você se tornar um PM, porque não dá, o coração de mãe não aguenta. Como que a família, como que vocês fazem a gestão disso? Até com o relacionamento, o noivo participa, não participa? Como que é a sua vida nesse sentido? Então, meu pai, ele é policial militar, né? Ele é, inclusive, da especializada. Então, acaba, assim, que ele é mais tranquilo. Ele sabe como que é, ele é mais tranquilo. Ele deita e dorme, ele consegue relaxar um pouquinho? Ele consegue deitar e dormir. Eu aposto que ele consegue deitar e dormir, porque meu pai é muito tranquilo. A minha mãe tá sempre de joelho no chão, e sempre me mandando boas energias daqui. Sempre que eu posso, eu vou para Cuiabá também. Meu noivo é da segurança pública também, então acho que ele também consegue deitar e dormir. E assim vai indo, mas sempre que eu posso, eu tô sempre com ele, sempre em família também, porque a gente precisa disso, né? O militar, ele querendo ou não, apesar, né, de ser uma profissão em que muitos falam mal, saibam que a gente tem família também, a gente é mãe, é esposa, é filha também, então a gente não tem um coração peludo assim como falam. É só a casca, né? É só a parte de fora, é só com a farda, né? Sim, com certeza. A gente fala no militarismo que isso aqui é só a nossa carcaça porque precisa, né? Querendo ou não, como que você vai lidar com as intercorrências sendo assim, do jeito que eu tô falando aqui com você mais agora, doce, né? Mais amável, sim. Isso, exatamente. Infelizmente não tem como. A gente tem uma missão para cumprir, e se a gente tá lá, a gente vai cumprir. O cidadão missão gostando dada, ou missão não. cumprida, né? Exatamente. E, Maria, você já disse que você faz terapia toda semana e tenho certeza que isso soma demais com você. Se você puder, claro, já teve alguma situação da qual você foi abordar na rua, alguma operação e que isso mexeu como pessoa, sabe? Quando você pega uma situação que aquilo você olha, você fala, meu Deus, e agora, né? É o ser humano, é a policial, eu preciso equilibrar isso. Teve alguma? Então, já teve nas primeiras vezes que eu fui atender a ocorrência quando eu cheguei aqui, eu fui atender um caso de violência doméstica e aí tinha um gurizinho, eu acho que ele tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, e ele já falava muito bem, já era espertinho. E aí nós chegamos lá, né, a mulher tava chorando, o rapaz estava lá pro quarto, e aí ele chegou, tia, meu pai bateu na minha mãe, não deixa que isso aconteça mais. Aí eu peguei, assim, ali parte o meu coração, entendeu? Aí, querendo ou não, fui para um lado pessoal, né? Peguei ele no colo, tentei acalmar ele, entendeu? E seguiu a vida, mas aquilo ali mexeu bastante comigo, porque essas questões de violência doméstica mexem com a criança, né? Sim. E aí acaba que pode moldar ela
no futuro, né? Então eu fico muito triste com isso, de imaginar que essa criança talvez possa achar aquilo normal e possa repetir esses ciclos de E violência. a gente sabe que isso acontece, né? Esses padrões de ciclo repetitivo, Sim. né? O tanto do agressor, o que agride, tanto da vítima, né? Não vamos dizer, não vamos generalizar todos os casos, mas na maioria talvez, já vem de famílias assim. Sim. Se você puxa o histórico, porque a mãe era vítima, a avó foi vítima, e isso é tido como normal, né? Então não precisa fazer nada, é normal apanhar, é normal. E na verdade não é, né? Que uma das minhas preocupações hoje, que, né, nessa questão da mulher que eu falo, é o quanto o comum virou-se normal. Eu falo, é comum a gente ver pessoas, né, homens agredindo, mas isso nunca vai ser normal. Sim, com certeza. E querendo ou não, esses ciclos se repetem, né? E isso é o mais triste, porque às vezes você vê crianças ali, adolescentes, que estão considerando isso normal hoje em dia, mas por que ver isso em casa? E você já vê mesmo, às vezes, namoro de criança, né? De 14, 15 anos, o namorado impondo, definindo, ou a namorada, porque também tem o oposto, né? Sim, Acaba acontecendo também da mulher ser agressiva, né? Sim, às vezes tem o lado tóxico da mulher também, a gente já lidou com isso também. Olha. Aí a gente tenta também lidar da melhor forma possível, né? Tentar acalmar os dois polos. Sim, com certeza. E aqui em Itapurá, se você mais uma vez puder, porque a gente sabe que tem muitas situações, como é que é o cenário aqui em Itapurá em relação a isso tudo, essa problemática, casos de violência, como que tá hoje aqui? Então, infelizmente, uma coisa que me entristece hoje nós atendemos cerca de 20 vítimas de violência doméstica, né, na Patrulha Maria da Penha. E por ser uma cidade tão pequena, isso não deveria estar acontecendo, é um número muito alto já para nós. Questão da violência doméstica também a gente considera super alto, toda semana a gente atende um atendimento de violência doméstica em que temos que prender o autor do fato, dar suporte para a vítima. Então, para uma cidade muito pequena, isso não deveria estar acontecendo. Infelizmente, os números aqui são altos, mas a gente está tentando trabalhar e batalhar para que esse mal saia de vez da nossa cidade. E o que você, com o seu olhar de mulher e de profissional na área, o que você acha que precisa acontecer, seja a nível social, educacional, cultural, o que precisaria acontecer para haver uma mudança nesse cenário? Porque eu concordo, é alarmante, eu não imaginava que estava assim. Né? A gente olha para Itapurá, uma cidade calma, que, né, as crianças saem, brincam, voltam, portão dorme aberto, bicicleta fica na rua. Graças a Deus a gente ainda tem um pouco disso, mas... Temos a obscuridade da cidade. Exatamente, existe esse lado obscuro que não é visto, às vezes não é mostrado. O que, na sua opinião, precisaria acontecer para haver uma mudança? Olha, eu acho que nós precisaríamos começar pelos pequenos, com palestras na escola desde a infância, a pré-infância, a adolescência, e mostrar para essas crianças, para esses adolescentes, o quão isso é errado, entendeu? Se a gente não conseguir mudar todo mundo, que a gente consiga pelo menos um, já vai ser de grande valia, já vai ser menos uma violência, já vai ser menos um feminicídio. Então, eu acho que a gente precisa começar por palestras através dos pequenos, porque são eles que mais presenciam a violência doméstica dentro de casa. É a intervenção também dos policiais, militares, dos vereadores, prefeito, enfim, juntar aquele conglomerado de gente e começar a pensar em outras alternativas também, não só em palestra, para a gente erradicar esse mal que infelizmente ocorre na nossa cidade com muita frequência ainda. Como mulher, eu sei que a culpa não é nossa. Sei que, né, aquela história de que a mulher que provocou, apanhou porque mereceu. A gente escuta isso constantemente, né? Mas como mulher, o que você orienta caso a mulher perceba, por exemplo, que ela tá numa relação tóxica ou que o namorado, o marido, seja agressivo? Como agir? Dentro da lei, o que fazer? Porque às vezes muita gente não sabe. E fica com receio, né? Pelo que a gente já falou aqui sobre exposição e tudo mais. O que fazer nessas horas, Maria? Então,
Quando começa um relacionamento, a gente precisa começar a perceber os sinais. E, infelizmente, na maioria dos casos, a mulher cria uma maior independência do parceiro, né? Mas a mulher, ela precisa aprender e a sair daquilo quanto antes, porque se ele já está sendo assim no início de um namoro, ou daqui 1 ano, daqui 2 anos, é sinal que daqui 10 anos, com certeza, pode haver a possibilidade de que ela vá apanhar, de que ela vai sofrer algum tipo de violência patrimonial, psicológica, moral, enfim, e é começar a partir daí, começar a prever os sinais. Se isso chegar de acontecer, não deixar que ele fique mais nervoso, tentar acalmá-lo, né, como deve ocorrer na maioria das vezes, e tentar denunciar, entendeu? E essa mística também de que briga de marido e mulher não mete a colher, eu acho que isso também não existe mais. Se algum vizinho, alguma pessoa vê que aquela mulher é vítima, denuncia, porque aí às vezes a mulher não quer denunciar, mas pelo menos a polícia militar já vai estar em alerta com aquilo ali, entendeu? Então, assim, também quando o homem estiver agressivo, não desafiá-lo, entendeu? Sim. Porque muitas das vezes o homem gosta de se sentir desafiado. É masculino o desafio, né? Isso, Eles exatamente. gostam. Não estou dizendo que a mulher está provocando nem nada, Sim, mas sim. assim, não desafiá-lo, ou tentar acalmá-lo e correr para algum lugar seguro, entendeu? Porque provavelmente aquela noite em que ele está irritado pode acontecer algo pior. Com certeza. E aí entra muito naquilo que eu costumo colocar, né? Quando você falou do namoro, a pessoa mostra, ela dá sinais, e a mulher, ela tem uma tendência, acho que pela questão da dependência emocional, pela baixa autoestima, por acreditar que não vai ter outro alguém que vá gostar dela, ela acaba permitindo e acreditando, se iludindo, na verdade, naquela velha frase: depois que ele muda. Então, depois que vira pai, ele muda. Depois que casa, ele muda. E não é assim. Não é. A mudança é algo que a pessoa precisa querer primeiro, ela precisa reconhecer que ela faz errado, né? Que a escolha não é legal, para depois sim, aí ela pensar em buscar uma ajuda, seja psicológica, independente, né? Não importa, mas buscar ajuda para mudar. Sim, exatamente. Né? E acho que a gente precisa aprender a se posicionar. A mulher, não só a mulher, o homem também, mas a gente precisa aprender a olhar mais para dentro. E uma pergunta que eu sempre faço isso para as minhas pacientes você está feliz? Você concorda? Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, porque vamos supor, né? Você namora, você imagina, você tá noiva agora, então você já construiu seus castelinhos emocionais. Sim, com certeza. Né? A casinha bonitinha, os filhotes, como que vai ser, com cara de quem, com não sei o que, né? E depois você tem que desmanchar tudo isso. É um castelo de areia, Exatamente. Eu percebo que a maior dificuldade não é nem da mulher falar assim, não te quero mais. É ela desmanchar. O que eu faço com todos os meus sonhos e projetos que eu construí? Sim, exatamente. É isso mesmo. Então é uma coisa que eu falo sempre para as mulheres, fiquem em estado de alerta. O casamento, ele é bom, ele tem que ser gostoso. Casamento não é aquela coisa assim, teu short está curto, vai trocar essa roupa que eu não gostei, ou nossa, você só me faz passar vergonha, porque são coisas que a gente sabe que se escuta. Então, o casamento, ele é uma parceria. Pode até não gostar da roupa, mas olha, amor, será que você não pode? Ou vamos, né, não tá coerente. Tem essa comunicação. Sim, precisa ser recíproco, né? Um respeito recíproco entre ambos ali, e cada um vai se moldando, né? Conforme às vezes o outro acha melhor, mas assim, nunca se impondo na vida do outro, até porque ninguém é de ninguém, né? Às vezes a pessoa conheceu daquela forma, então assim, às vezes para moldar a gente pode ter um pouquinho mais de gentileza, de carinho, de e empatia, não se impor, né? exatamente, não se impor na vida de uma pessoa que você encontrou ali para dar amor, para dar carinho, para construir um futuro, uma vida, né? Exatamente, ninguém é de ninguém, né? Relacionamento é uma escolha. Nós escolhemos estar com a pessoa. Sim, exatamente. Né? E precisa ser uma escolha todos os dias para dar certo. Sim, porque todos os dias existe uma consequência, né? Para cada escolha tem uma consequência. Então, do mesmo jeito que eu escolhi, eu tenho a liberdade de não querer.
Sim. né? E é coerente, tá tudo bem. Às vezes deixa de fazer sentido, não é o que a gente imagina, é o que a gente gostaria, mas às vezes pode acontecer. Sim, Então, exatamente. assumir para si, seguir em frente e entendendo que, né, não é porque que vocês casaram, que a gente está casado, que a gente está ali com um contrato de morte junto, nem sempre, né? Sim, exatamente. Nem sempre. E para a gente encerrar, manda uma mensagem de fortalecimento. O que você falaria para as mulheres, tanto as que estão sofrendo violência, tanto quanto as que não estão, ou, né, para as amigas que têm amigas que sofrem, o que você colocaria para fortalecer e para crescer, né, para o crescimento de cada mulher que está aqui ouvindo a gente, o café? A maioria do público é mulher, elas adoram. Fala alguma coisa para elas. Deixa um recadinho de PM para a mulher. Se reconecte consigo mesma, entendeu? Muitas das mulheres, às vezes, perdem essa conexão com elas mesmas, cuidando de filho, cuidando de marido, cuidando da família, mas muitas vezes esquecem dela, esquece que ela também é importante, esquece que ela também merece ler um livro com um chazinho numa chuva, esquece que ela também precisa se cuidar, se amar, se valorizar. Tem uma coisa que eu vi no Instagram há uns tempos atrás, que muitas das vezes quem é mãe, né, eu ainda não sou, morre pelos filhos, morre pela família, mas para você morrer você precisa viver primeiro, você precisa cuidar de você. Não é só assim, eu vou morrer pelo meu filho, vou morrer pelo meu marido, vou morrer pela minha família. Para morrer você precisa viver primeiro, e para viver você precisa de você. Exatamente, até porque não existe uma constituição de família sem a mulher. Com certeza. Né? Aquela família que ela está construindo, ela precisa ser a base. É ela que vai gerar o filho, é ela que vai dar suporte para o marido, assim como o marido vai ser o suporte para a casa. Então a mulher, quando ela se abandona e coloca tudo e todos acima dela, a tendência é que ela realmente tenha uma morte emocional precoce. Sim, e aí exatamente. Onde ela vai aceitar os abusos, a toxicidade, vai acabar aceitando tudo aquilo que não é legal. Sim, exatamente. Então essa seria a minha mensagem, se conectar consigo mesma novamente, e de novo e todos os dias também. Sempre, né? E pra gente encerrar mais ainda, nós vamos fazer uma brincadeira, tá? Aqui tem algumas palavrinhas. Eu quero que você retire uma e fale pra gente o que essa palavra representa pra você. Pode ser com uma frase, pode ser com uma história, com o que você quiser, tá bom? Eu tirei paixão. O sentido de paixão tem muitos significados, né? Pode ser a paixão pelo esposo, pode ser a paixão pela profissão. Bom, paixão. Eu acho que a gente precisa ter paixão pelo que a gente gosta. Eu acho que hoje em dia não é só questão amorosa. Acho que a paixão ela precisa ser ampla. Paixão por você mesma, paixão pela sua profissão, paixão pelo que você quer fazer, gosta de fazer, entendeu? Eu acho que as pessoas hoje, elas não devem se obrigar a fazer as coisas só por outras pessoas ou só porque precisa ser feito. Eu acho que você precisa se apaixonar pelo processo, precisa se apaixonar por tudo que te faz bem. Se apaixonar por você mesmo, né? Sim, apaixonar-se por nós constantemente, todos os dias, né? Fazer o processo de autoconquista. Sim, com certeza, processo de autoconquista. Né? Muito bem colocado. Porque eu falo que se olhar no espelho todos os dias, se enxergar como de fato somos, não como imaginamos ou como gostaríamos de ser. Sim. E se apaixonar por aquilo para buscar uma melhora, um crescimento, um desenvolvimento, eu acho que é o maior desafio de todo ser humano. Sim, com certeza. Eu confesso que essa palavra foi difícil, não esperava pegar paixão. Mas tem tudo a ver com a nossa conversa, com o nosso papo, né? Porque exatamente. muitas e muitas das situações
é por conta dessa palavra. Sim. Por acreditar que porque é a minha paixão, é o homem da minha vida, ou é a mulher da minha vida, e o resto acabou tudo. Isso, muitas mulheres estão muito limitadas hoje em dia, né, em colocar uma palavra somente um significado, mas o mundo é tão bonito, tão grande, então a gente precisa dar mais significado para as nossas coisas, para nossas palavras e principalmente para nossa vida também. Ter mais paixão por nós. Sim, não deixar que uma palavra se limite a um só significado hoje em dia. Hoje a gente precisa, como mulher principalmente, a gente precisa que isso na nossa vida seja sempre amplo. A gente sempre pode mais, a gente sempre deve querer mais também. Com certeza. Maria, muito obrigada mais uma vez. Foi tão gostoso te ouvir, né? Ver a sua delicadeza, mesmo toda fardada, né? Nessa coisa séria e tudo mais. Mas é tão bonito. É tão gostoso ver o teu brilho, o teu olho no brilho, o brilho nos olhos, olha só. O brilho nos olhos falando sobre a profissão, sobre você, o como você conduz, essa serenidade, né? Eu ainda quero te ver brava, tá? Não consigo imaginar ela brava. Eu tô aqui, ó, pensando. Ela começou a falar, né? Que ela se impõe. Eu tô aqui imaginando como que deve ser. É completamente diferente, isso eu garanto a você, Ana. Eu tenho certeza. Isso é uma brincadeira só pra... Mas é um agradecimento de verdade. Obrigada por ter enriquecido o café, né, exposto todas essas situações para as pessoas que estão ali vendo a gente, né, porque eu tenho certeza que a sua colocação, as suas palavras ajudou muitas pessoas e encorajou muita mulher também a tomar posse da vida dela, a assumir o cantinho dela, quem ela é, e se encorajar a ir para frente. Ana, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de ter vindo e como você falou, foi um papo muito gostoso e que realmente acho que a mulher sempre precisa de uns papos assim, né? Tomar um cafezinho, encontrar com a amiga, ter umas conversas legais assim e transmitir isso para outras mulheres também. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui. O prazer foi todo nosso. Obrigada e quando quiser voltar, o Café Rios está aberto, viu? Só chegar. Vou esperar o convite. E para você, muito obrigada. Obrigada por ter nos assistido, obrigada por estar aí desse outro ladinho curtindo aqui com a gente. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.